entregar. Vamos ver se isso aqui vai entregar, tá? E aí? Nós já tivemos um governo de direita, Pavanato. O Bolsonaro, por que o Bolsonaro não melhorou o Brasil? Por quê? Responde pra nós. Meu amigo, conservador versus comunista. Vê Rafael, nós. Na verdade, Rafael é minha identidade secreta Então, e eu acabei Tuti, revelando. manda bala. Ó, vamos lá. O Júlio Portela. O Brasil teve um governo assumidamente conservador entre 2019 e 2022, com pautas como defesa da família tradicional, patriotismo e livre mercado. Boa. Se o conservadorismo é a solução, por que o país saiu desse período com inflação alta, aumento da pobreza e sem reformas estruturais significativas? Bom, se você Caralho! Isso aí foi um amigo do Thiago. O do Gustavo. O Gustavo que mandou. Isso aí foi um amigo do Gustavo. Ele tinha deixado essa pergunta. Mano, olha, pega 20, então, vou te mandar 20 no Pix e tu manda essa pergunta lá. Identidade secreta Então, e eu acabei Tuti, revelando. manda Ó. bala. Ó, vamos lá. O Júlio Portela. O Brasil teve um governo assumidamente conservador entre 2019 e 2022, com pautas como defesa da Ó a família risadinha do Gustavo. tradicional, patriotismo e livre mercado. Se o conservadorismo é a Essa do meu solução, amigo mesmo, essa é do meu amigo mesmo. É o que eu mandei ele fazer. por que o país saiu desse período com inflação alta, aumento da pobreza Pega. e sem reformas estruturais significativas? Bom, se você desconsidera a reforma da Previdência como uma reforma estrutural significativa. Reforma da Previdência não. É reforma da Previdência mesmo. Como uma reforma estrutural significativa, eu não sei o que você considera. Se você considera, por exemplo, a lei da liberdade econômica uma reforma estrutural não significativa, eu não sei Lei o que da você liberdade considera. Se você não considera. Lei da liberdade econômica. Gente, eu não sei assim, mas se. Quem quer que seja essa pessoa econômica, ela tá solta, tá ligado? Por Liberdade exemplo, a econômica. autonomia do Banco Central, algo significativo, que inclusive Autonomia do Banco Central. A liberdade econômica, autonomia do Banco Central. Era pra estar junto ali, mano. É só pauta de gente. ajudou a conter os desmandos do Lula recentemente, obviamente tá perdendo a mão mesmo assim, mas durante muito tempo ajudou a conter os desmandos do Lula, algo significativo, eu não sei o que você considera. O Bolsonaro, ele conseguiu muitos avanços sim, em um momento difícil, em um momento de pandemia, é uma pandemia global que realmente prejudicou a economia, pressionou o gasto público, ele precisou A gastar. pandemia é foda, né? Aí o que, que o cara faz? Mano, imagina, uma pandemia é foda, né, velho? Tu tem um governo, aí tu tá numa pandemia, deve ser foda. Porque aí vai impactar muita coisa. Aí, tipo assim, aí mas se aparece uma vacina, você vai ser contra ou a favor essa vacina? Entendeu? Para as coisas saírem desse caos, dessa pandemia. Você é a favor ou contra a vacina? Deixa aí no chat, galera. Mesmo assim, ele conseguiu entregar o país com superávit, mesmo assim, ele conseguiu entregar uma inflação controlada. Ele entregou com menos inflação do que ele recebeu. Então, o fato é fato. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode questionar ele, mas houveram avanços sim, houve avanço sim. Houveram não existe. Houve avanço sim no governo Bolsonaro e esses avanços, eles devem ser considerados. Então acho que é muita narrativa, muitas vezes na hora de atacar o Bolsonaro, e pouco argumento. Todo governo, a gente tem que fazer críticas, mas a gente também tem que reconhecer aquilo que é bom. No governo Bolsonaro, por exemplo, você teve o novo marco do saneamento, que tá aí permitindo que haja mais investimento privado para levar saneamento básico para quem não tem. Porque o Estado, todo poderosão, dono de empresas, não estava resolvendo o problema. Então você precisou recorrer à iniciativa privada. Assim como a União Soviética, quando estava todo mundo passando fome lá na crise de 21, precisou pedir ajuda dos Estados Unidos, o malvadão capitalista. Então é sempre assim, o comunista ele quebra tudo e depois pede ajuda do mercado. Comentários Mercado, me de ajuda Gustavo. aí. Claro, vamos lá também, pai bola novamente. Boa, boa. Gustavo, mano. Aí, Bolsonaro foi mencionado, porra. Bolsonaro foi mencionado. Gustavo, eu tô confiando em você, mano. Não vai, você não vai me decepcionar, mas eu vou ser sincero no final. Vamos lá, tava esperando por esse daqui. Não existia impulso, Ele acúmulo no ser nosso... tratado como um bolsonarista que é, tá ligado? Mano, o Pavanato, ele é vereador, mano. Ele é vereador bolsonarista. Ele tem que ser botado contra a parede sobre isso. sentido no Egito Não Antigo. tinha. Isso aí é vastamente documentado, pode Ambição consultar nunca existiu, depois, pelo amor de Deus. ficar à cara, isso é ridículo. vontade. É uma naturalização de características que são muito comuns outros para aquelas sociedades. Claro que existiam ambições, mas não ambição com relação à acumulação abstrata de dinheiro, né? Que é uma coisa bem específica e completamente diferente. Veja que você inverteu a questão, ele usou para demonstrar que o Chaves chegou na Venezuela com a propaganda do socialismo pelo fato do Chaves usar o símbolo do Bolívar. Né? E eu falei, não, mas o Bolívar originariamente não diz respeito ao socialismo por si só, porque a própria direita venezuelana usava o símbolo do Bolívar. Aí ele inverteu agora. Agora o fato Chaves ser socialista é que comprova que o símbolo do Bolívar. Ele fez uma inversão aí da questão, né? Com relação ao avanço do bolsonarismo, eu adoro, porque essa é mais uma das várias questões que o Pavanato não respondeu, aliás, praticamente nenhuma, porque ele só repete as mesmas coisas. Tenta colocar coisa na minha boca, mas eu não respondo coisa que ele tenta colocar na minha boca, não, viu, Pavanato? Pode ficar tranquilo. Mas, por exemplo, o fato que o Esse Bolsonaro... corte pode envelhecer mal, tá? Por quê? Coisa que ele coloca na sua boca. Eu não coloco nada. Tá, então vamos deixar claro. Tá, Jorge? O Pavanato é crente, pô. Ele não entende essas piadas, não, porra. Crente não entende essas piadas, não. Tá de boa. Esquerdista.
você não respondeu o fato que ele não apenas não reduziu a carga tributária, já que esse é o grande problema, né, histórico que vem acumulando no Brasil aí, como, na verdade, o ano que teve a mais elevada carga tributária do Brasil, de toda a história do país, desde que existe contabilidade sobre isso, pode olhar na série histórica do IPEA, esse dado já deve estar nas minhas redes sociais, inclusive, que eu pedi para colocar lá, basta confirmar que vocês vão ver toda a série lá, 33,9% do PIB em 2021, maior carga tributária da história do país. Então, essa é uma questão que parece uma questão bastante importante para... Aí seria boa você falar assim, dados do Banco Central que é autônomo, então o governo Lula não tem, né, não tem como fabricar essas coisas, sei lá. Quem está defendendo essa questão do liberalismo associado aí ecleticamente com o conservadorismo para defender o governo Bolsonaro, e onde o comunismo seria o Estado tomar conta de tudo, né? Pelo que a gente Pandemia pode não ver, existiu, né, meu filho? pelo que a gente pode ver, mas a pandemia foi bancada com dívida pública, né? A pandemia foi bancada sim, com dívida pública, sim. e nós já estamos aqui em 2021, né? E a Dilma o causou Brasil, crise aliás... sem pandemia, e aí? E o Lula tá causando crise sem pandemia, Mas e aí? a pergunta quem foi você mais votou? específica. A pergunta foi, sendo o Bolsonaro o governo que vai reduzir o Estado, por que ele não reduziu? Porque a estatística mostra que 32, primeiro ano na casa dos 30, né? Então, ele entregou com menos ou mais inflação? Pera só um pouquinho, Lucas. 33,9, a maior carga tributária do Brasil de toda a sua história. Então, por que ele não reduziu essa carga tributária? Né? Então vamos para a terceira pergunta para Gustavo, do chat. Ó, a Carla Baldassari. Você pode explicar como o socialismo científico de Marx seria viabilizado com sucesso, sendo que ele ignora completamente o cálculo de preços e, em consequência, o princípio da escadez? Ah, maravilha. Isso é boa, hein? Isso Boa aí pergunta. lá no meu canal, Orientação Marxista, tem vários vídeos a esse respeito. Nossa. Vamos lá, consegue Tecnicamente, Não, tecnicamente não tem como entrar em detalhes aqui, mas qual é o nome dela mesmo? Não, Desculpa. tropa. Então, em relação ao livre mercado, é que eu sou contra esse modelo, em que você tira o dinheiro dos mais pobres por meio dos impostos e destina esse dinheiro para grandes empresários. Eu não acho que isso seja certo. E você não vai encontrar um teórico liberal ali. Tiago, por que eu tô chamando ele de Tiago? Gustavo. Tá aí, mano. Tá aí, subsídio do governo pra empresa privada. Faz esse cara... Mano, faz esse cara de realizar na bananasca de bacana. Tá ligado? Pega esse cara com esse negócio aí de falar que não gosta. E de Mano. fundamento defendendo isso. Isso é intervenção do Estado. E o livre mercado, por definição, é um mercado Faz esse cara defender o livre mercado sem Estado. Faz, livre. Se tem intervenção, de não é livre. verdade. Então, não é o que eu tô defendendo. Quando você fala, tem ali grandes empresas, realmente tem. E o problema é o quê? São as empresas ou é o Estado? Que é o agente corruptor. Mais uma vez, o Estado é o agente corruptor. É pro Estado que o empresário corrupto paga propina, não o contrário. Porque quem tem o monopólio da força? Quem pode criar leis? É o Estado. O agente corruptor é o Estado. Então o problema aí tá no tamanho e na dimensão que nós temos desse Estado. Não à toa, os países que têm Estados menores são países que têm um encolhimento ali, muitas vezes de carga tributária, etc. São países que conseguem prosperidade. Comentários então, Gustavo. Claro, bem, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com essa questão do valor trabalho, que ele mencionou e tudo, mas é uma coisa interessante de notar, é que quem nota o vínculo no capitalismo entre valor e trabalho são os economistas liberais, e tinha uma razão para isso, é que eles lutavam contra os conservadores, que viviam de renda, pura e simples, e isso tem muita força na Inglaterra, que é a mãe e pai do capitalismo, né, pra gente usar aqui como ilustração, porque na Inglaterra você tinha uma aristocracia rentista, que era só proprietário, eles alugavam aquelas casas, recebiam uma renda anual, só aquelas terras, e eles alugavam para arrendatários capitalistas, que iam pegar aquela terra, empregar trabalhadores assalariados, produzindo principalmente lã, para a indústria tecelã. Então você tinha uma aristocracia, e é claro, trigo, outras coisas também, que vivia da renda. E você tinha uma classe capitalista que arrendava aquilo ali, empregava trabalho assalariado e produzia. Então, veja... Não, era a sua pergunta. Eu tava respondendo a pergunta, ele tá comentando agora. Ah, beleza. Isso. Então veja que eram os liberais que associavam valor ao trabalho, para atacar a aristocracia, que recebia uma renda que era meramente o aluguel pago pela propriedade de uma terra. Por isso que autores como Petit, depois Adam Smith, David Ricardo, que são autores liberais, né? Adam Smith, inclusive, é o cara da mão invisível, vão fazer primeiras vinculações e teorias que procuram vincular o valor ao trabalho. Depois Marx vai fazer outra completamente diferente. O vínculo entre valor e trabalho, ele é indissolúvel, não tem como não ter, a não ser que a gente acredite que o valor vem do nada, né? Você fala assim, haja valor, o valor aparece. Todo país socialista é uma ditadura. Por quê? Porque é um pressuposto fundamental. Não tem Mano, cara, como nossa você senhora. estabelecer um socialismo. E aí, o mesmo tempo que você tiver, ele tem. Vamos lá. Não, perfeito. Começa comigo então, né? Tá. Só Na quando- verdade, quem não defende a vida, penso, é quem ignora a condição real, né, do qual vive a maioria da população do Brasil e do mundo hoje, mais de 50 milhões de pessoas sem emprego, mais de 40 milhões na informalidade, é quem desconsidera as condições, por exemplo, de toda a população do Brasil Não, peraí. Que porra foi isso, velho? penso, é quem ignora a condição real, né, do qual vive a maioria da população do Brasil e do mundo hoje, mais de 50 milhões de pessoas sem emprego, mais de 40 Eu preciso tirar um print disso daqui, mano. Isso aqui vai ser a... Isso aqui vai ser a capa do vídeo, velho. Puta que pariu. Muito milhões bom. na informalidade, é quem desconsidera
as condições, por exemplo, de toda a população do Brasil LGBT, de um modo geral, que não tem direito a existir. Porque quando você ataca a pessoa pelo gênero, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, você está dizendo que a pessoa não tem o direito de existir enquanto tal. Né? Evidentemente que a questão de quando ou não fazer um aborto é uma questão médica com relação à formação do bebê, mas eu defendo o aborto de maneira categórica, não tem nenhum problema com relação a isso. Apenas uma discussão que trata a coisa em termos de alma. Né? Até que tem um grupo abortista nos Estados Unidos que se revoltou com o Trump com relação a pílulas antiabortivas, coisas nesse sentido, quando você tem uma célula ali formada. Claro que o período em que isso deve ser feito, quantos meses, aí é uma questão médica, evidentemente não, com um bebê com 8 meses, 9 meses, evidentemente não. Isso mudou então. Mas até então ele simplesmente não existe, não tem problema nenhum. Isso para mim extremamente tranquilo e na verdade diz respeito a liberdades individuais, não diz respeito nem sequer a capitalismo, marxismo. Eram pautas que em alguns momentos o liberalismo assumia, né? Mas agora que o liberalismo se transformou conservador, ele foi pelo ralo. O que a gente tem aqui, me parece muito claramente, é muito mais do que uma discussão de ideologias no geral. Peraí, Pavanato, fica de boa. O que a gente tem aqui, me parece muito claramente, é muito mais do que uma discussão de ideologias no geral. Peraí, Pavanato, fica de boa, porra. Ele se olhando. O que eu quero fazer com esse bebê, meu parceiro? Fica de boa. Você tá salvando essa merda aqui. A gente tem uma análise do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo na América Latina, de para onde a gente vai, quais são as soluções. A gente tem no Brasil um país que se desindustrializa cada vez mais. Quais as consequências dessa desindustrialização? Significa redução da massa de trabalhadores no Brasil e, sobretudo, aqueles de mais elevada qualificação. Basta a gente ver o nível do emprego que tem o setor eletroeletrônico, um setor de aviação, um setor automobilístico. É um país que passa a depender cada vez mais do agronegócio, setores primários, como a mineração, setores que empregam menos, trabalho informal de baixa remuneração. E esse abismo ele se eleva. Porque no Brasil não se produz empresas de grande tecnologia, os capitalistas, empresários brasileiros não têm nenhuma intenção de fazê-lo, porque isso gasta muito dinheiro, é arriscado e tem toda uma corrida tecnológica para fazer, do qual eles se isentaram nos séculos anteriores. Se nós dependermos do segura na mão de Deus e vai, dos proprietários que dominam o Brasil nos dias de hoje, o que a gente tem é um aprofundamento de um país dependente do agronegócio, dependente da mineração, dependente de setores primários de baixo valor agregado. Não tem como inverter uma situação como essa se a gente não colocar o futuro do Brasil nas mãos da própria classe trabalhadora, porque é ela que sofre com isso, é ela que sofre com o desemprego, ela que sofre com a baixa remuneração, trabalhos flexíveis, escala 6x1, coisas dessa natureza. Só ela tem esse interesse. Por isso a alternativa que nós colocamos é sim organizar os trabalhadores para que eles coloquem o dedo na ferida, e o dedo na ferida na questão da propriedade. Porque eles não são capazes só de produzir, que é o mais difícil, né? Produzir do ponto de vista técnico, do ponto de vista do projeto, do ponto de vista manual, de todo o ponto de vista, mas são capazes também de distribuir essa riqueza e alocá-la de acordo com suas próprias necessidades. Isso é muito mais do que um sonho ou utopia, hoje isso é uma necessidade. A parte disso, o Brasil vai continuar se desindustrializando, vai continuar na mão de capitalistas que querem o retorno mais rápido possível, independente das consequências no longo prazo, ou como preferem hoje, se alinham ao Estado para receber também nas costas da classe trabalhadora um excedente por meio do mecanismo da dívida pública. Então, lutar por essa sociedade socialista hoje significa lutar pelo nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, significa lutar pelo nosso futuro que não seja de barbárie, inclusive a nível mundial. Eu termino aqui rapidamente mencionando 2 fatos que se avizinha hoje. Se eu falasse isso há 10 anos atrás, as pessoas iam falar que eu estava exagerando, e hoje acho que todo mundo fala assim, no mínimo eu tenho que levar isso em consideração, que é a catástrofe climática, que cada vez mais ela é sentível por todos nós, em todos os lugares, ameaçando a existência da própria espécie no longo prazo, e, em segundo lugar, a possibilidade de um conflito nuclear pela disputa capitalista mundial, pela disputa do mercado mundial, inclusive entre potências nucleares, possibilidade essa que se torna cada vez mais palpável, cada vez mais real. Então, lutar pelo socialismo não é lutar só por um sonho, é lutar por uma necessidade, é lutar por algo que nós precisamos sim ou sim no próximo período histórico. Eu faço aqui o convite a todos para compreender melhor o que é de fato socialismo, o que é marxismo, a necessidade dessa luta em função das demandas que estão dadas hoje, acompanhar os materiais do ILAES, o instituto que eu trabalho, também no meu canal Orientação Marxista eu trago algumas ideias. Teu arroba também no Instagram? Isso, tem se pegar no YouTube, embaixo vai ter todas as minhas redes sociais, vão estar na descrição, tá bom? E também através dos materiais do partido a qual eu participo, que é o PSTU. Mano, tira esse nome, bota Gustavo Machado em tudo, pronto, Gustavo Machado. Sempre foi consequente em todas as suas lutas, inclusive com aquelas feitas por ditos socialistas, que ao longo da história cometeram diversos elementos que nós tivemos do outro lado da trincheira, do lado da classe trabalhadora organizada, que é a única que é capaz de construir o socialismo. O socialismo que eu defendo não é o socialismo que meu partido vai fazer pelas pessoas, nem eu vou fazer por elas. Nós conclamamos a que elas mesmas façam. Essa é a diferença. Por isso que é o sistema mais democrático possível e não o formalismo de uma democracia burguesa. É isso aí, agradeço a oportunidade e tamo aí. Obrigado demais. Considerações finais, redes sociais, você tem até... Quanto? 6h41? 5h41? 5h41. Porque podemos ir até 10h30 aqui para dar o horário do Gustavo. Então, bom, começando aqui dizendo... Nossa, começando aqui dizendo que eu já acabei, mas nem fudendo, que eu vou